Podem sentar, meus irmãos. Você não tem a menor noção da alegria que nós estamos sentindo de ver essa igreja nesse horário, com essa quantidade de pessoas. A gente vai confirmar agora à tarde mais de 100 de vocês e à noite 200 de vocês. E é uma alegria muito grande para a gente. Eu fico olhando para o rosto do reverendo Igor, do reverendo Rodolfo, dos outros pastores, do Zé de Paulo aqui na igreja, como a gente se alegra de ver o que Deus tem feito. E é para a gente realmente uma alegria muito grande. Esse é um domingo duplamente especial. Estaríamos de roxo se não fosse a confirmação, porque é o primeiro domingo do Advento. Pela manhã estávamos de roxo. O Advento é o tempo de preparação para o Natal, quando a gente está lembrando a preparação para a encarnação, o nascimento de Jesus. Nós vamos estar de roxo nos dias 10 e 17. E é um tempo de preparação, como quem se prepara com antecipação para uma festa. A mesma coisa a gente faz no Advento, se preparando para comemorarmos o Natal. Mas é especial porque, além do primeiro domingo do Advento, é um domingo de confirmação. Por isso estamos de vermelho. O vermelho faz alusão ao fogo do Espírito Santo. E esse domingo aqui na igreja tem tudo a ver com isso. Graças a Deus por isso. Pessoas que se converteram, algumas há muito tempo, outras mais recentes, que foram batizadas e agora decidiram fazer duas alianças. Uma com Deus e a outra com a igreja, com esta igreja. Com Deus, essas pessoas que vão ser confirmadas hoje estão ratificando o batismo. Ratificando o batismo que elas mesmas quiseram fazer, ou ratificando o batismo que seus pais ou padrinhos, quando elas eram menores, trouxeram ela para fazer. Gente que agora tem uma espiritualidade mais madura e mais profunda e serão ungidas pelos bispos para serem prontas para servir, para liderar, para a missão. E a segunda aliança, além dessa com Deus, é uma aliança com a igreja, porque por meio da confirmação você se torna membro efetivo, confirmado dessa comunidade de fé. E cabe a mim então essa mensagem que vai ser curta, porque eu preciso de tempo para nós ungirmos cada um de vocês. E eu fui dizer ao reverendo Igor que ia fazer uma mensagem curta, ele já preocupado com a velocidade, ele disse, então faça pequena mesmo, porque se você fizer grande e falar rápido não vai dar certo. E eu ouvi o conselho dele e resolvi fazer uma mensagem curta. Há centenas de anos atrás, quando a igreja começou a fazer esse sacramento da confirmação, a igreja pensou nesse texto que o reverendo Igor leu. Pessoas que tinham sido batizadas sem maior compreensão ou sem tanta maturidade, receberiam do bispo uma confirmação para um relacionamento mais profundo com Deus, um compromisso mais significativo com Deus e com a igreja, e fizeram pensando nesse texto que nós lemos, de Atos capítulo 8. Eu quero que vocês entendam nesse texto que Jesus tinha ressuscitado e os discípulos estavam em Jerusalém, e sendo que veio uma perseguição contra os cristãos. E eles foram espalhados para todos os lugares, cumprindo a palavra profética de Jesus em Atos 1:8, que dizia que eles receberiam poder ao descer sobre o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas em todos os lugares, não só ali em Jerusalém, mas na Samaria e nos confins da terra. Jesus disse que ia acontecer isso, de fato aconteceu, houve uma perseguição e os cristãos se espalharam. E Filipe, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, foi para a região da Samaria, que fica ali ao norte da Judéia, entre a Judéia e a Galiléia. Filipe foi para lá e aconteceu um grande avivamento, porque Filipe pregava e as pessoas se convertiam. E houve muitas conversões ali. E os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que em Samaria havia muitos convertidos. Deus estava agindo muito. E decidiram ir lá conferir, ir lá ver o que estava acontecendo. Então a igreja enviou 2 apóstolos muito conhecidos, Pedro e João. Pedro e João saíram de Jerusalém e foram para Samaria. E lá em Samaria, eles de fato viram que eles tinham se convertido. E eles então fizeram mais do que só conferir isso. Eles oraram, impuseram as mãos sobre aqueles convertidos, confirmando a fé deles, e eles eram cheios do Espírito Santo.
É a mesma coisa que a gente vai fazer hoje. A diferença é que Pedro e João não vieram de Jerusalém para cá, mas mandaram 4 sucessores, que são os bispos da igreja. Então nós temos aqui o bispo Ziel, o bispo Rubens, o bispo Sérgio Presta e o nosso bispo diocesano, Dom Alexandre Ximenes, que são sucessores dos apóstolos. E eles vieram para cá a nosso convite, porque nós dissemos assim: a reconciliação está passando por um avivamento, Deus tem feito maravilha no nosso meio, as pessoas têm se convertido, e nós precisamos que vocês vão lá confirmar e orar por eles, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. E essa é a nossa fé, e é o que nós vamos fazer daqui a alguns minutos. Eu sei que muitos que vão ser confirmados já são cheios do Espírito, e nós vamos orar para que sejam ainda mais cheios do Espírito. E eu sei que há também alguns que talvez nunca tenham recebido uma oração com imposição de mãos, com unção com óleo, e aí vão pela primeira vez então receber isso e vão ser cheios do Espírito Santo. A certeza que nós temos é que cada um de vocês que vai vir aqui à frente hoje vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente vai fazer isso pensando em 2 resultados práticos, mais do que 2, mas pelo menos 2, porque eu só tenho mais 5 minutos. Primeiro resultado prático dessa confirmação, primeiro resultado prático dessa imposição de mãos que vai ser feita aqui, é a consagração, é o compromisso, uma separação, uma dedicação do confirmando. Essa é a dimensão interna da confirmação, no âmbito do ser. Nós vamos orar para que você seja cheio do Espírito, mas você não consegue, com a sua própria força, ser santo como você deveria ser. Mas o Espírito Santo em você vai fazer você santo. O Espírito Santo vai ajudar você a ser santo como Deus é santo. Não é pelo seu mérito. Por mais que você seja disciplinado, por mais que você queira e deve ser, mas a obra de santificação na sua vida é uma obra integralmente do Espírito Santo. Por isso que nós vamos orar para que o Espírito Santo seja com você, para que Ele faça essa obra na sua vida. E a segunda dimensão, além da santidade do ser, é a dimensão da missão. A partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, você está comissionado pelos bispos da igreja, você é um membro da igreja, você sai para servir a Deus. Todo domingo a gente termina o culto e vamos fazer isso se der. Hoje não sei como é que vai ser esse final, porque esse é o culto que a gente sabe como começa, não sabe como termina. Mas se der, nós vamos orar, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho. E vocês saem daqui cheios do Espírito para pregar esse evangelho e serem testemunha em todos os lugares. A notícia é ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que essa palavra testemunha, no original, que ela foi escrita no grego, ela significa mártir, martírio. Ou seja, você vai receber hoje o poder do Espírito Santo para ser um mártir. Você vai receber poder do Espírito Santo para, se for o caso, morrer pela sua fé. E aí, só Glásia deu um amém forte. Nessa hora nem todo mundo dá um amém, porque ninguém quer morrer. Mas essa foi a notícia ruim, mas eu vou dar uma notícia boa a você. Eu vou dar uma notícia boa de que você, se fosse requerido de você morrer pela sua fé, você faria, porque não é na sua força nem na sua coragem, é porque você vai estar revestido do poder do Espírito Santo. Quando você está revestido do poder do Espírito Santo, você se torna santo. Quando você está revestido do poder do Espírito Santo, você segue para a missão com os dons e as capacitações que são dele, também não são suas. Amém? Vou concluir essa breve mensagem dizendo que aqui nessa igreja nós confiamos na obra do Espírito Santo, tanto para a santificação quanto para a missão. Ele é suficiente. Observe isso que eu vou dizer agora. Ele é suficiente. Tem gente que complica muito a missão e complica muito o discipulado na santificação. Para evangelizar parece que tem que ter muita coisa, para crescer, muita burocracia. Uma relação direta com o Espírito Santo é o que importa, porque ele é suficiente. Eu lembro de uma história de uma criança que no meio de uma festa, de uma multidão, se perdeu dos seus pais, e era uma criança bem pequena, e ela estava perdida, andou longe demais, não sabia voltar, e ninguém aparecia para ajudar ela, e ela era uma criança que estava meio suja,
não tinha muita educação no jeito de falar, e ela estava assim, suja mesmo. A secreção estava se juntando com as lágrimas. Sabe quando a criança fica chorando, desesperada, que você não sabe o que é lágrima, o que é outra coisa aqui, e ela não trata as pessoas direito porque estava com medo, estava aperreada, uma criança realmente perdida. E ninguém chegava para ajudar ela. De repente, apareceu uma senhora disposta a ajudar. Ufa! Graças a Deus, alguém chegou para ajudar aquela criança. Mas quando aquela senhora chegou junto dela, olhou, perguntou como era o nome dela, onde estavam os pais, ela não soube responder bem, não era uma criança muito bem educada e ainda por cima estava com medo. E essa pessoa disse, olha, se você quer minha ajuda, limpe logo o seu nariz, lave o rosto, fale direito, peça por favor. E a criança que já estava aperreada só ficou mais aperreada. Porque ao invés de ser guiada e orientada para os seus pais, para o caminho, ela só fez receber mais reclamação. Ela já estava com medo e perdida, e ela descobriu que ela tinha que se lavar, que ela tinha que aprender a falar, que ela tinha que fazer outras coisas, se ela fosse para ser ajudada. E você já sabe do que eu devo estar falando. Tem gente que é assim, muita regra, muita norma, muita burocracia. Em vez de lições de boas maneiras de como ser um cristão aqui e fora daqui, nós cremos que quando um cristão recebe poder do alto e ele tem o Espírito Santo, ele tem tudo o que é necessário. É o Espírito Santo que vai guiar para o caminho certo. É o Espírito Santo que vai fazer a limpeza que precisa ser feita. É o Espírito Santo que vai dar a educação que precisa ser dada. Se você quer ajudar alguém, apresente ela a Jesus e ore para que ela seja cheia do Espírito. E ela vai ter tudo o que ela precisa. Hoje é o dia da festa da Igreja do Senhor. A festa de orarmos pelas pessoas e dizendo, vocês vão ter tudo o que vocês precisam, porque o Espírito Santo, amigo, vai estar junto de você. E Ele, diz a palavra de Deus no Evangelho de João, é quem vai guiar você em toda a verdade. Ele é quem vai lembrar as palavras de Cristo, também diz no Evangelho. É obra do Espírito Santo lhe lembrar a palavra de Cristo, lhe guiar a toda a verdade, convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Isso não é um pastor, não é homem que faz, é o amigo Espírito Santo de Deus que vai fazer isso na minha vida e na sua vida nessa tarde. Amém? Então, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde aqui na Recon. Nesse culto que não tem nem 2 meses que foi criado. E o Senhor já está aqui fazendo essa maravilha. Tantos homens e mulheres, jovens, dizendo, eu quero mais. Eu quero mais profundidade. Eu quero mais dedicação, mais zelo. Eu quero uma experiência contigo, Senhor, mais profunda. Eu quero, Senhor, o Teu Espírito me guiando. Eu quero o Teu Espírito me direcionando. Aquilo que eu tenho que deixar de fazer e não consigo, na força do Teu Espírito eu farei. Em nome de Jesus, aquilo que homem nenhum consegue fazer, vai ser feito por conta do Teu Espírito Santo. Então vem nos abençoar com a Tua presença nessa tarde. Unge as mãos dos bispos, Senhor. Unge os lábios dos bispos, Senhor. Para que seja a Tua mão, a Tua boca a confirmar a fé. E que nós sintamos a Tua presença e o fogo do Teu Espírito Santo no nosso meio. É assim que eu oro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.